Sejam muito bem-vindos, Guardiões do Universo. Meu nome é Rodrigo, também conhecido como RodsCosmos, e eu sou o criador da plataforma de aprendizagem científica GammaCosmos. E no episódio de hoje do GammaCosmos Today, eu trago uma notícia que, para quem está por dentro do que pode representar a matéria escura, temos aqui uma esperança, de acordo com um estudo publicado na Physical Review Letters, que parece ter detectado finalmente uma evidência da matéria escura por meio de emissões poderosíssimas de raios gama em 3 aglomerados estelares. E se você quer saber mais sobre isso, me acompanhe, por favor. Nós podemos finalmente estar diante da primeira evidência direta da matéria escura, e o que foi achado realmente é algo bastante empolgante. Um estudo publicado na revista Physical Review Letters detectou um sinal de luz invisível vindo do fundo do universo. E esse sinal ele teve um comportamento muito interessante, porque se encaixa perfeitamente, combina muito bem com o comportamento esperado, o comportamento teórico que se espera para partículas que formam a matéria escura. Então, antes de nos adentrarmos nesse achado e no que isso pode significar, é preciso que a gente comece a detalhar alguns conceitos. Caso você ainda não esteja familiarizado com o conceito de matéria escura, agora é um bom momento para que a gente possa fazer isso, né? Então, para que a gente possa entender melhor a dimensão dessa descoberta, vamos ao conceito. Vamos à escola novamente. O que é a matéria escura? Então, a matéria escura vocês podem pensar como um tipo de cola invisível do cosmos. Ela representa cerca de 85% da massa do universo. Mas ela nunca foi vista de forma direta. Por quê? Porque ela não emite e nem reflete luz. Ela é invisível. E então, a principal aposta dos físicos, quem estuda a matéria escura, ela se baseia nas partículas que formam a matéria escura. Então, essas partículas que formam a matéria escura, elas são conhecidas como WIMPs. Estou colocando aqui abaixo para que vocês possam ver. As WIMPs significam as partículas massivas de interação fraca, as Weakly Interacting Massive Particles. Ou seja, são partículas hipotéticas, vale a pena afirmar isso de novo, são partículas hipotéticas propostas pela cosmologia, e elas ajudam a explicar a composição da matéria escura. Então, já com esse conceito em mente, de que 85% de toda a massa do universo está composto por essa cola cósmica, e esse 85% é chamado de matéria escura. E essa matéria escura, ela está formada por partículas de interação fraca, partículas massivas de interação fraca, e isso pode ter a ver diretamente com o que eu vou trazer a seguir para vocês. Então, o que a teoria diz, né, a respeito dessas partículas massivas de interação fraca, que são as que formam a matéria escura? Quando essas partículas se chocam, elas se aniquilam, tá? E nessa aniquilação elas emitem um flash de luz de altíssima energia. Esse flash de luz de altíssima energia, nós o chamamos de raio gama. E vocês podem associar o raio gama ao próprio símbolo do GammaCosmos, a inspiração para o nome dessa plataforma. E aqui, bom, vem uma pergunta que podemos considerar como inevitável. Vocês podem estar se indagando, Rodrigo, se a matéria escura é invisível, como que os cientistas são capazes de identificar a existência dela? Como que eles são capazes de saber exatamente onde que essa matéria está acumulada para procurar esse sinal, essas emissões de raios gama? Bom, existe um conceito, uma palavra que explica isso. Gravidade. Exatamente. O que a gravidade tem a ver com isso?
Pensem no seguinte. Imaginem que nós temos árvores aqui. Temos árvores aqui e as folhas estão balançando. A gente, por acaso, está vendo essas folhas, o que está movendo essas folhas? Não. Mas a gente sabe que existe algo movendo. Existe um ar em movimento, ou seja, o vento. Então, o vento é o responsável pela movimentação das folhas, embora nós não sejamos capazes de ver o vento. Mas ele existe, né? O ar está em movimento, o ar não está parado. Bom, e além disso, massas gigantescas, né, no espaço são capazes de curvar o tecido do espaço-tempo. Então, quando a gente fala de tecido do espaço-tempo, eu até recomendo que vocês assistam a uma série que foi produzida nos Estados Unidos e apresentada pelo físico Brian Greene. O título da série é The Fabric of the Cosmos, ou seja, o tecido do cosmos. Então é daqui que eu trago essa palavra, essa nomenclatura, o tecido do cosmos, né? Ou seja, nós temos os corpos de massa muito grande, corpos realmente massivos, como o Sol, que produzem uma curvatura no tecido do espaço-tempo. E aqui a gente lembra muito da teoria da relatividade de Einstein, né? Então, pelo fato de essas massas, esses corpos massivos, né, consequentemente, eles são capazes de produzir essa curvatura nesse tecido, é como se eles, né, pudessem entortar o caminho da luz que passa por ali, né? E nesse caso aqui estou falando da luz das galáxias distantes. O tecido do espaço-tempo, ele é curvado por massas gigantescas, né? Então, aqui a gente pode pensar em buracos negros, a gente pode pensar em outros corpos realmente massivos. Porém, a matéria escura também, por ser teoricamente composta por partículas de interação fraca, porém muito massivas, são capazes, sim, de provocar essa curvatura no tecido espaço-temporal. E aqui a gente pode ter o indício da existência de concentração de matéria escura nessa região. Além disso, uma terceira ligação da gravidade com esse tema é que as galáxias nesses grandes aglomerados estelares, né, justamente esses que foram estudados por essa equipe que trouxe à tona esse estudo, essas galáxias, elas se movem a uma velocidade tão grande que, se não houvesse não houvesse essa cola, o aglomerado já teria se desfeito. Então, sabendo-se exatamente onde que toda essa matéria invisível ela está mais concentrada, esses pesquisadores, eles estavam com dados de mais de 15 anos de análise do telescópio espacial Fermi da NASA, e com foco em 13 aglomerados de galáxias. E foi aqui que eles encontraram um pico de energia muito específico, né? Um pico de energia realmente muito afiado em exatos 43 bilhões de electron-volts. E esse sinal, esse pico de energia, ele apareceu com muito mais força em 3 aglomerados. No aglomerado de Virgem, o aglomerado de Fornax e o aglomerado de Ofiuco. E, coincidentemente, são regiões essas onde, segundo cálculos gravitacionais, já havia sido indicado um indício de maior concentração, de maior presença de matéria escura. Então, para que vocês possam visualizar isso de forma mais simples, entendam o ruído comum do universo é como um chiado, né, de rádio aleatório. Um chiado de rádio aleatório, ele não tem a ver com o que foi detectado, porque o que foi detectado foi muito preciso, não foi algo espalhado. Então, esse pico de 43 bilhões de electron-volts, vocês podem entender como uma nota musical muito bem definida. Uma nota musical perfeita. Não foi um mero chiado de rádio.
foi algo muito bem definido. E isso se diferencia muito dos processos astrofísicos convencionais, que não chegam perto, nem perto, de produzirem uma emissão de sinal, o que foi detectado. Então, esse, essa emissão tão limpa, de acordo com esses estudos, ela só pode ser explicada por meio da colisão de partículas que formam a matéria escura. Agora, é muito importante nós termos em conta que, logicamente, que não se trata de nenhuma confirmação, ainda não é uma certeza. É tudo isso baseado em um comportamento esperado da matéria escura, mas caso essas emissões de raios gama nesses três aglomerados, né, onde, de acordo com os cálculos, já se calcula uma presença maior de matéria escura por conta do efeito gravitacional. Caso isso seja confirmado, realmente nós estaremos diante de uma das evidências mais diretas, detectáveis, digamos assim, da matéria escura. E bom, espero que vocês tenham gostado dessa descoberta. O meu nome é Rodrigo, também conhecido como Rod Cosmos, e eu sou o criador da plataforma de aprendizagem científica Gamma Cosmos. Eu te espero no próximo episódio.